Hey, será que eu compro assim tantos livros? Quando eu comecei o blog e o canal há mais ou menos 3 anos, eu tinha pouco mais do que 2 prateleiras com livros. No meu quarto antigo eu tinha uma espécie de escrivaninha, não sei se vocês sabem o que é uma escrivaninha, ou pelo menos aquilo que eu chamo de escrivaninha. E nessa escrivaninha eu tinha umas prateleiras, e nessas prateleiras eu tinha sensivelmente 2 delas com livros. Inicialmente a minha coleção não era nada grande, era uma coleção bastante pequenina, e quando eu comecei isto do blog e do canal, eu comecei também a adquirir cada vez mais livros. Primeiro porque eu comecei a conhecer novos mercados editoriais, como os mercados internacionais. Eu comecei a comprar livros em inglês a preços bastante mais acessíveis do que os livros em português, e depois também porque eu comecei a conhecer novos livros e novos livros que me interessavam, e a partir daí foi um crescendo em constante, e cada vez mais eu tenho vindo a adquirir mais e mais livros. Hoje em dia, como vocês podem ver lá atrás, eu tenho 2 estantes, sendo que uma delas contém maioritariamente livros por ler, que é a estante de lá. Vocês perguntam-se, então, mas não tens livros a mais? Esta questão surgiu-me porque há uns tempos eu recebi um comentário de uma subscritora que me perguntava quando é que eu iria fazer um unhaul, ou seja, uma espécie de deslargamento dos livros, ou seja, uma espécie de escolher alguns livros que eu já não quero ler, ou que eu já não me interessa, ou que eu sei que não vou ler, e doá-los, vendê-los, fazer aquilo que eu quisesse com eles. E essa pergunta levou-me ao tema de discussão de hoje. Será que eu tenho assim tantos livros a mais? Eu, desde nova, que gosto muito de livros, e desde pequena mesmo que eu tenho o sonho de ter uma biblioteca pessoal, um escritório, um quarto, onde todas as paredes sejam revestidas de estantes e onde eu possa ter o meu cantinho dos livros. Os livros não são só um hobby, não são só aquilo que eu gosto de fazer nos meus tempos livres. Os livros fazem parte da minha pessoa enquanto ser humano. Toda a gente que me conhece me liga aos livros, toda a gente sabe que eu sou aquela pessoa que está sempre a ler, que carrega sempre um livro, que gosto de ler, e portanto retirar os livros da minha vida seria algo de... era como cortar alguma parte do meu corpo. Os livros fazem parte mesmo da minha vida, e cada vez mais eu procuro adicionar à minha coleção livros que eu sei que um dia vou ler. Eu até posso não os ler já, mas eu sei que um dia os vou ler, e à medida que eles entram na minha vida, quer eu os tenha lido, quer não, eles já fazem parte da minha vida. Eu já os comprei numa altura, num determinado momento, e eles já fazem parte da minha história. É assim que eu vejo os livros. Por isso, muitos dos livros que estão nas minhas estantes e que eu ainda não li, alguns já com algum tempo, eu sei que um dia os vou ler. Não pode não ser para já, mas eu sei que um dia os vou ler. E para mim é muito raro eu conseguir me desfazer de algum livro. Eu raramente empresto livros, eu raramente dou livros, porque para mim é muito complicado desligar-me de um pedaço de mim, a não ser que o livro tenha sido muito mau e que eu não o queira mesmo na minha estante. Mas mesmo esses eu tenho, não sei, uma certa dificuldade em doar. Estarei a ser egoísta ou não? No meu ponto de vista, não, porque os livros são uma parte de mim, são uma coleção que eu faço com muito carinho, e é uma coisa que eu quero preservar para a vida. Eu sei que um dia a minha coleção pode até ficar ao abandono, eu não gostava que isso acontecesse, eu gostava que a minha descendência, ou a minha família, ou alguém fizesse algo em relação à minha coleção. Não sei o que seria, não sei se seria alguma coisa, doação ou assim, mas eu gostaria muito que a coleção que eu fui construindo ao longo dos tempos fosse preservada e que fosse continuada, até porque quando eu leio um livro eu tenho a mania de colocar sempre a data em que eu li, e isso marca também um pouco a história daquele livro, marca uma altura em que eu li e vai marcar definitivamente a altura ou o sentimento e o momento em que eu li aquela história. Quando eu olho para a minha estante, eu sei sempre que eu li aquele livro naquela determinada altura e que aquele livro me fez sentir algo. E se de repente eu retirasse da minha vida, ficaria, não sei, ali um vazio. Eu não sei, realmente não sei se conseguiria me libertar de alguns livros. Do meu ponto de vista, eu não compro livros a mais. Eu cheguei a uma altura em que posso fazer isso, em que posso ir adquirindo alguns livros a mais. Eu não vejo a compra excessiva de livros como uma coisa necessariamente má. Claro que eu não incentivo a que vocês comprem muitos livros, se vocês não puderem fazê-lo, é claro, mas eu
vejo isto como um investimento naquilo que eu gosto. Eu comecei esta minha coleção maioritariamente desde que comecei o blog e podem dizer que esta minha compra excessiva de livros também foi influenciada pelo Booktube. Sim, ela também foi influenciada pelo Booktube, não vou-lhe tirar o mérito. À medida que nós vamos começando a fazer vídeos, à medida que nós vamos começando a ter contacto com mais booktubers, com mais mercados editoriais, com mais livros, com mais autores, nós vamos querer, e o nosso gosto por comprar livros e o nosso querer comprar livros também vai crescer. E já existiram até booktubers a desistir do YouTube porque acharam que estavam a exagerar e que estavam a desviar-se daquilo que gostavam, porque cada vez mais se sentiam influenciados a comprar livros. E eu não partilho muito dessa opinião. Eu acho que nós devemos saber selecionar a informação que encontramos até no Booktube. Eu posso ser subscritora em 1000 canais do Booktube, mas nem todos eles me vão influenciar a comprar livros. Eu tenho que saber quais são os meus gostos, aquilo que eu sei à partida que vou gostar de ler, e acreditem que eu raramente encontro desilusões literárias nos livros que compro, porque eu conheço muito bem o meu gosto literário, sei muito bem quais são os livros que eu à partida vou gostar e, portanto, eu à partida compro livros que eu sei que vou gostar, coisa que não acontece, por exemplo, com as parcerias literárias. Sei que muita gente tem parcerias com editoras e que recebe imensos livros que não sabe se vão gostar ou não, e são livros que acabam por ficar na nossa estante um bocadinho a apanhar pó, porque depois as pessoas não gostaram, mas foram obrigadas a ler porque tinham parceria. Ou até pessoas que compram influenciadas pelo Booktube e que depois acabam por não gostar do livro. Isso raramente me vai acontecer, porque eu, à partida, sei mais ou menos quais são os meus gostos literários. Isto para dizer o quê? Ultimamente têm surgido muitos comentários sobre isso não levem a mal este meu vídeo por causa disso, não é? Eu gosto muito quando me mandam sugestões e esse tipo de comentários, também um bocadinho para alertar para outros temas, e por isso continuem a deixar os vossos comentários, que eu adoro lê-los. Mas ultimamente têm surgido imensos comentários sobre isso, inclusive também tem sido nos últimos tempos que se tem visto muito mais vídeos de book buying bans ou até de unhauls, ou seja, de pessoas que fazem uma limpeza nas suas estantes e encontram livros para doar, e eu acho isso muito bom. Eu não sei se para já seria capaz de fazer isso, mas eu acho que um dia, quando tiver assim mais livros, eu vou querer fazer definitivamente isso, fazer uma limpeza, perceber quais são os livros que eu quero realmente manter na minha coleção e doar os outros à biblioteca, a pessoas que não podem comprar livros. Portanto, eu acho que isso é meritório da nossa atenção, porque acho que é uma boa iniciativa o que muitas pessoas acabam por fazer, até aquelas que acabam por vender os seus livros, que acabam por compensar o investimento que fizeram inicialmente e depois, com a venda dos livros que não gostaram, acabarem por comprar outros que até possam vir a se ficar favoritos. Eu não acredito que seja mau ter muitos livros por ler ou comprar muitos livros. Eu gosto disso, gosto do sentimento que é ter um livro novo, e também não pensem que nós gastamos muito dinheiro nos livros. Maioritariamente os meus livros atualmente são livros em segunda mão, que eu compro através de um site inglês, o Awesome Books, mas vocês também podem procurar as livrarias que vendem livros em segunda mão, os alfarrabistas ou os sebos no Brasil, e portanto procurem esses sítios, que às vezes encontram-se lá muitos bons livros em muito bom estado e um preço muito mais acessível. Portanto, não pensem que é preciso gastar fortunas também para ler, porque eu tenho muitos livros, mas a maioria deles são livros em segunda mão que eu compro através do Awesome Books, e portanto há várias maneiras de nós conseguirmos ter muitos livros sem gastar muito. Não é toda uma maneira de vos influenciar também a comprar, mas é também uma pequenina explicação porque é que eu tenho tantos livros e porque é que eu continuo a comprar apesar de não ter tantos por ler. E portanto é assim, é um gosto que eu tenho ter livros, é um gosto que eu tenho ter a minha própria biblioteca. Eu raramente peço livros emprestados, raramente empresto, porque também acho que o livro para mim é uma coisa muito pessoal e a relação que eu tenho com ele é bastante pessoal. Eu não sou egoísta, mas é uma coisa muito minha, de eu não gostar muito de emprestar os livros, e por consequência também não gosto muito de pedir emprestado.
e portanto é uma coisa muito minha, mas quis partilhar aqui a minha opinião sobre este assunto. Como vocês sabem, o Rei é o meu espaço de discussão e portanto eu não sei se consegui ser muito explícita naquilo, no meu raciocínio, até porque isto às vezes uma pessoa, eu nestes vídeos não tenho roteiro, portanto eu ligo a câmera e falo com vocês sobre qualquer assunto. Hoje decidi falar sobre este porque realmente era um assunto que me andava aqui a matutar na moleirinha e eu decidi falar sobre ele e portanto eu quis comentar com vocês um bocadinho disto sobre as compras excessivas de livros, os livros que temos a mais por ler na nossa estante e essas coisas todas. E por isso eu quero que vocês também partilhem comigo aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isto, sobre os booktubers que compram muitos livros e que têm muitos livros por ler também. O que é que vocês acham disso? Se é bom, se é mau? O que é que acham de toda esta coisa que agora também está a acontecer um bocadinho por todo o booktube, os unhauls e os bookbuying bans? E é isso, espero que tenham gostado. Partilhem tudo aqui comigo em baixo a vossa opinião. Sabem que se quiserem deixar alguma sugestão de tema para aqui o Rei, também está à vossa vontade para deixar nos comentários. Espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo Rei!